Olá, pessoal, vamos continuar com o nosso curso de bioestatística. Na aula de hoje, nós vamos abordar testes de hipótese sobre duas populações. Lembrando que na aula anterior nós vimos testes de hipótese para uma população. Lembrando que o teste de hipótese é feito para testar uma afirmação sobre um determinado parâmetro, que na aula anterior nós vimos que pode ser média ou proporção. E para isso, os pesquisadores coletam uma amostra da população para verificar as forças das evidências contra a hipótese nula. O teste de hipótese é formado por duas hipóteses, a hipótese nula, que obrigatoriamente contém uma condição de igualdade, e a hipótese alternativa, que é o complementar da hipótese nula. Nós vimos também alguns erros, que podem estar associados ao teste de hipótese, o erro tipo 1 e o erro tipo 2, sendo que o mais importante é o erro tipo 1, e ele pode ser controlado, na verdade ele é o nível de significância de 5%, geralmente adotado pelos pesquisadores, é sempre esse valor, e esse erro, é rejeitar a hipótese nula, dado que ela é verdadeira. Nós vimos também a construção da região crítica para rejeição da hipótese nula, e essa região crítica é definida com base no valor de alfa e na direção do teste estatístico, com base na hipótese alternativa. Nós vimos também, iniciamos a falar sobre o p-valor, que é a probabilidade de obter um valor da estatística de teste mais extremo do que o observado, seja maior ou menor. Se o valor p for muito pequeno, menor que alfa adotado, rejeita-se a hipótese nula. Se o valor p for maior que alfa, a hipótese nula não deve ser rejeitada. O valor P pode ser compreendido, como a probabilidade daquela amostra analisada ter vindo de uma população na qual a hipótese nula é verdadeira. Então, nesse caso, se a probabilidade for muito pequena, rejeita-se a hipótese nula de que a sua amostra veio da população na qual a hipótese nula é verdadeira. Se o valor P for muito alto, então a chance daquela amostra ter vindo de uma população na qual a hipótese nula é verdadeira é alta, então eu não rejeito a hipótese nula. Na aula de hoje, nós vamos ver a comparação de duas populações, que geralmente é mais interessante, é o que a gente vê aí na maioria dos trabalhos científicos, a comparação de dois grupos, seja para a comparação de drogas, terapias, métodos cirúrgicos, condições experimentais, ou até mesmo características físicas, Por exemplo, a comparação de dois novos tratamentos, a gente viu muito aí no caso da COVID, a comparação aí dos tratamentos que iam surgindo, da hipótese aí dos pesquisadores sendo testadas aí para dois novos tratamentos, a gente viu muito isso. Esse teste de hipótese também para duas populações pode ser feito para testar um novo tratamento em comparação com o tratamento padrão, tratamento ou ausência de tratamento, no caso a gente viu também isso aí para as vacinas da COVID, um grupo recebendo a vacina e o outro recebendo placebo. A gente viu também, pode ser feito também, a comparação de dois grupos para verificação de efeito antes e após uma intervenção, por exemplo, algum parâmetro que se queira analisar, por exemplo, a análise do nível médio de creatinina sérica dos pacientes antes do transplante e após o transplante, antes e após uma intervenção, nesse caso. Bom, para comparação de dois grupos, a gente tem dois cenários, de amostras independentes e de amostras dependentes. Como o próprio nome está dizendo, amostras independentes, as duas amostras são separadas, elas não têm nada a ver uma com a outra. Então, em uma dessas amostras é aplicado um tratamento 1, e essa amostra tem N1 elementos da população. Já no outro grupo, é aplicado um tratamento 2, para N2 indivíduos da amostra 2. Então, nesse caso aqui, o N aqui pode ser igual, ou também pode ser diferente. Essas amostras são independentes, não tem nada a ver uma com a outra, foram coletadas de forma independente. Nesse outro caso, amostras dependentes ou pareadas, a amostra é constituída por N pares de indivíduos, geralmente o mesmo indivíduo, avaliado em duas situações diferentes. Veja a diferença aqui com a amostra independente. Nesse caso aqui é um indivíduo, que foi submetido a duas situações. Neste exemplo aqui, o indivíduo recebeu o tratamento 1 aplicado em um elemento do par e o tratamento 2 aplicado no outro elemento do par. Por exemplo, o tratamento 1 aplicado numa perna e o tratamento 2 aplicado em outra perna.
mas no mesmo indivíduo. Uma outra condição também, a gente vê muito antes e depois, né, fazer uma dosagem, né, de alguma característica antes e após alguma intervenção. Então, esse primeiro exemplo aqui com amostras pareadas, um estudo sobre 2 colírios A e B avaliou a aplicação dos mesmos, comparando-os em relação ao tempo, em minutos, para dilatar as pupilas. Um grupo de N pacientes recebeu o colírio A no olho direito e o colírio B no olho esquerdo. Então, o que a gente vê aqui nessa tabelinha é que esse procedimento foi feito com N indivíduos, né, no qual o olho direito recebia o colírio A e o olho esquerdo recebia o colírio B. Então, o parâmetro analisado aqui é o tempo médio de dilatação das pupilas e ia comparar, né, esse tempo médio por tipo de tratamento. No caso aqui, o olho direito recebeu o colírio A e o olho esquerdo recebeu o colírio B. Outro exemplo de amostra pareada. Uma nova ideia para o tratamento de melanoma avançado é manipular geneticamente as células brancas do sangue para reconhecerem e destruírem as células cancerosas, e então infundir essas células nos pacientes. Um dos resultados deste estudo seria a contagem de células que disparam a resposta imune no corpo, ajudando no combate ao câncer. Os dados referem-se à contagem de células ativas por 100 mil células, antes e depois da infusão das células modificadas. Então, aqui as palavrinhas-chave são antes e depois. Então, trata-se de amostras pareadas. Depois da infusão, a pergunta, né, do estudo, depois da infusão, o número de células ativas é diferente de antes da infusão? Então, aqui a gente tem o nosso banco de dados, né, contendo aqui informações de 11 pacientes, com os resultados do número, né, da contagem de células antes da infusão e depois da infusão. Então, a gente pode observar que o indivíduo 1 tinha 14 células ativas antes da infusão e 41 células ativas depois da infusão. O indivíduo 2 tinha 0 células ativas antes da infusão e 7 após a infusão dessas células ativas, né, no corrente sanguínea. Já o indivíduo 3 tinha uma célula ativa e passou, né, e manteve uma célula depois da infusão. O indivíduo 4 tinha 0 células ativas e passou a ter 215. O indivíduo 5 tinha 0 células ativas e passou a ter 20 células após a infusão. Então, aí assim por diante, né, até completar aí todos os pacientes. Então, nesse exemplo de contagens de células ativas antes e depois da infusão das células modificadas, né, a gente tem uma amostra aí de 11 pares de indivíduos, avaliados em 2 momentos, antes da infusão das células modificadas e depois da infusão das células modificadas. Os parâmetros avaliados nesse caso são a média, né, do grupo 1 e do grupo 2, a média de quê? É o número médio de células ativas antes da infusão das células modificadas e o número médio de células ativas depois da infusão das células modificadas. A gente pode enxergar também, a gente tem também o MD, né, que seria a diferença do número médio de células antes, menos o número médio de células depois da infusão das células modificadas. Para a montagem da hipótese nula, eu posso usar, né, esses dois cenários, né, o mais conhecido aqui que a gente já sabe, com base aqui na pergunta do problema, se o número de células ativas é diferente, né, ela cabe somente na hipótese alternativa, então o Mi1 é diferente de Mi2, né, o antes é diferente do depois, né, e a hipótese nula, então, será o complementar da hipótese alternativa. Eu posso montar também, né, as hipóteses com base na diferença das médias, né, se os grupos forem iguais, se essas médias forem iguais, logo a diferença vai ser zero. Então, minha hipótese nula é de que a diferença média é zero, e a hipótese alternativa vai ser o complementar, né, que a diferença das médias, das duas médias, vai ser diferente de zero. Bom, então o primeiro passo aqui para resolver esse problema, né, é fazer as diferenças do número de células ativas antes e depois, né, então aqui copiando aquele quadrinho para essa página aqui, a gente tem que, que a diferença de células do paciente 1 foi de menos 27 células, então ele teve mais células aqui depois da infusão. O paciente 2, a diferença foi de menos 7. O paciente 3, né, ele tinha uma célula antes e continuou com uma célula depois, então a diferença foi zero.
O paciente 5, né, ele tinha 0 células antes, 215 depois, a diferença foi de menos 215, e assim por diante, até chegar no paciente 11, que tinha 0 células antes, 108 depois, a diferença foi de menos 108. Bom, a estatística de teste, então, para comparação, para essa comparação de amostras dependentes, é uma T observada que terá n-1 graus de liberdade. E como que é calculado, então? É feito com base nessa média das diferenças, a média aqui, né, a gente faz o cálculo da média dessas diferenças do antes e do depois, dividido aqui pelo desvio padrão das diferenças, né, o desvio padrão dessas diferenças, dividido por raiz quadrada de n, que é o número da amostra, que é o tamanho da amostra. Bom, então aqui, né, calculando esses valores aqui, jogando na fórmula, a gente vê que a diferença média daquela tabelinha foi de menos 156,36, o desvio padrão de 234,30, dividido por raiz quadrada de 11, que é o tamanho da amostra. Então, a estatística de teste obteve esse valor de menos 2,21, e o cálculo do valor P, então, é feito a partir de 2 vezes a probabilidade de uma T n-1 graus de liberdade ser maior do que o T observado, que foi de menos 2,21. Então, substituindo aqui os valores, né, esse T, então, seria de 10, então seria o valor P, 2 vezes a probabilidade de uma T, 10 graus de liberdade, maior que 2,21. Né, aqui a gente usa essa multiplicação por 2, é porque vocês lembram que, como é um teste bicaudal, né, os erros foram divididos nas duas pontas, então a gente tem que recompor essa probabilidade aqui para o cálculo do valor P. Então, olhando, né, a área abaixo da curva para esse percentil, é observado que é uma área de 0,051. Então, como que é feita a decisão, né? É feito comparando o valor obtido no cálculo do valor P com o nível de significância adotado no estudo. Então, nesse caso, 0,051 é maior do que 0,05, né, que é o nível de significância do estudo. Nesse caso, eu não rejeito a hipótese nula, porque o valor P foi maior do que 0,051. E a conclusão, então, do estudo é que, ao nível de 5% de significância, há evidências de que não há diferença na contagem de células ativas antes e depois da infusão de células modificadas. Vocês podem ter ficado, no mínimo, curiosos, né, porque, como a gente pode observar aqui pela tabela, teve alterações muito grandes, né, até de 700 células de diferença, 510, mas, por outro lado, teve paciente que não alterou o número de células, né, ou muito pouco, como esse aqui, menos 7, menos 13. Então, devido a essa grande variabilidade nos dados, né, que a gente pode até ver aqui pelo valor do desvio padrão, que foi 234, bem maior do que até a média, e pelo N pequeno, só de 11 indivíduos, esse teste de hipótese pode não ter sido significativo, né? Por isso que a gente coloca aqui na conclusão que, ao nível de significância de 5%, há evidências, né? Por quê? Porque a gente está trabalhando com essa amostra, né, que no caso aqui é pequena, e que, se eu avaliasse isso, né, esse parâmetro em uma amostra maior, né, eu poderia encontrar significância. Então, aqui eu concluo dessa forma, né, que não há diferença na contagem de células ativas antes e depois da infusão de células modificadas, conforme evidências dessa amostra. Aqui é uma saída, né, um output do programa de análise estatística R, mostrando aqui que os programas hoje em dia fazem todos esses cálculos que a gente fez manual aí para a gente, basta entrar, né, com os dados da amostra e chamar a função, né, do teste de hipótese, e o resultado, então, vem, né, com o valor da estatística de teste, que nesse caso coincidiu com o que a gente calculou, menos 2,21, 10 graus de liberdade, né, que é n menos 1, 11 menos 1, e o valor P, que deu 0,051, né, como aqui a gente obteve, né, no nosso valor P. E aqui a estatística de teste também 2,21. Nossa média aqui, menos 156,36, que é a mesma obtida aqui no programa. Bom, então a gente viu exemplos para amostras dependentes, né? A gente vai ver agora exemplos para amostras independentes.
Em uma pesquisa sobre a eficiência do AZT no tratamento da AIDS, 2 grupos de pacientes soropositivos em fase terminal foram formados. O grupo 1, formados por pacientes que receberam AZT, e o grupo 2, pacientes que receberam placebo. Então, nesse caso aqui, são dois grupos de pacientes diferentes, né, que cada um deles foi submetido a uma intervenção diferente. Então, a gente vai comparar, né, algum parâmetro desses 2 grupos no teste de hipóteses. Um outro exemplo de amostras independentes: a depressão após almoço é a queda do alerta mental depois de uma refeição no meio do dia. Foram dadas às pessoas saudáveis entre 18 e 40 anos uma pílula de extrato de ginkgo ou uma pílula de placebo. Após o almoço, foi pedido a essas pessoas que lessem 7 páginas de letras aleatórias e marcassem todas as letras S. A variável, nesse caso analisada, é o número de falhas por indivíduo. O número de falhas difere entre os grupos que receberam ginkgo e placebo, né? Então, essa é a pergunta do problema. Então, aqui a gente tem um quadrinho da estatística descritiva da amostra, né? A gente tem 2 grupos, o grupo de ginkgo e o grupo de placebo. O grupo de ginkgo tinha 21 participantes, de placebo 18. O número médio de erros cometido pelo grupo de ginkgo foi 6,38, e o número médio de falhas, né, cometidas pelo grupo placebo foi de 5,34. O desvio padrão, nesse caso aqui do grupo de ginkgo, foi 1,46, e para o grupo de placebo, 1,55. Então, aqui numericamente, né, a gente percebe que o grupo de ginkgo cometeu mais erros, mas isso é uma diferença estatisticamente significativa ou só é parte de uma variabilidade, né, normal da distribuição dos dados? Essa é a pergunta do problema, né, se existe diferença, né, entre o número médio de erros entre os 2 grupos. Então, nesse exemplo de número de falhas por indivíduos após o almoço, une 2 grupos, ginkgo e placebo, os parâmetros, então, analisados, né? O Mi1, que é o número médio de falhas dos indivíduos que receberam ginkgo, e o Mi2, que é o número de falhas de indivíduos que receberam placebo. E a gente pode também pensar no contexto da diferença das médias, né, que é Mi1 menos I2, Mi1 menos Mi2. A hipótese nula, então, né, será de igualdade, né, entre essas médias de falhas. Então, será que a diferença média é zero, né, já que na hipótese nula tem que sempre conter essa condição de igualdade? A alternativa, então, vai ser o complementar, que a diferença das médias vai ser diferente de zero. Ou a gente pode pensar, né, nesse contexto aqui que a gente já vem trabalhando desde a aula anterior, que é a hipótese nula de diferença, que foi o que foi perguntado aqui, se esses 2 valores são diferentes. Mi1 é diferente de Mi2, e a hipótese nula é Mi1 é igual a Mi2. Bom, então aqui a gente, como é o parâmetro aqui no caso é uma média, a gente vai ter uma estatística de teste do tipo ter observado, que tem com N mais 1, né, que é os 2 tamanhos, que é o tamanho da amostra dos 2 grupos, menos 2 graus de liberdade. Então, como que ela é calculada, né? É calculada de acordo com a diferença aqui da média dos erros nos 2 grupos, dividido pela raiz quadrada dessa variância combinada, dividido pelo tamanho da amostra 1, e a variância combinada dividido pelo tamanho da amostra 2, né, o somatório dessas 2 variâncias combinadas. E como que é calculada essa variância combinada, então, né? Ela é calculada de acordo com o tamanho da amostra do grupo 1, menos 1, vezes a variância do grupo 1, o tamanho da amostra do grupo 2, menos 1, vezes a variância do grupo 2, dividido pelo somatório aqui dos tamanhos da amostra, menos 2. Assumindo que os 2 grupos tenham variâncias populacionais iguais. Então, né, substituindo os valores aqui na fórmula, a gente viu aqui que a média do grupo de ginkgo foi 6,38, do grupo placebo 5,34. A variância combinada aqui, né, é só substituir os valores aqui de N1, que é 21, menos 1 vezes o desvio padrão ao quadrado, né, que a gente obtém a variância a partir disso. Então, 1,46 ao quadrado, mais N2, que é 18, menos 1 vezes o desvio padrão ao quadrado para obter a variância aqui nesse caso. E dividido por N mais 1 e N2, né, 21 mais 18, menos 2. Então, esse valor aqui é 2,26, né, jogando esse valor aqui da variância combinada na fórmula, 2,26 dividido por 21 e 2,26 dividido por 18, né, eu obtenho esse valor da estatística de teste 2,15.
Bom, então o valor P nesse caso, né, lembrando que é um teste bicaudal, será 2 vezes a probabilidade de uma T N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade maior que o T observado, que foi 215, né? Então aqui, lembrando que o tamanho das duas amostras, né, 21 mais 18, dá 39 menos 2, dá 37 graus de liberdade, então o valor P será 2 vezes a probabilidade de uma ter 37 graus de liberdade ser maior do que 2,15, né? Olhando na tabela, então, essa probabilidade é 0,038. A conclusão do teste, então, na primeira decisão, com base na comparação do valor P com o nível de significância adotado. Então, nesse caso, o valor P é de 0,38, que é menor do que 0,05. Nesse caso, então, rejeita-se a hipótese nula. A conclusão, então, né, sempre levando em consideração o nível de significância adotado, há evidências de que existe diferença entre o número de falhas após o almoço de indivíduos que receberam zinc e placebo. Nesse caso, como eu observei que há diferenças, eu posso voltar aqui na estatística descritiva e verificar a direção dessa diferença. Que nesse caso aqui a gente observou que o número médio de erros do grupo que recebeu ginkgo foi maior, né, do que o número médio de erros do grupo que recebeu placebo. Bom, o exemplo 2, né, envolvendo agora a comparação de duas proporções. Com o objetivo de comparar a eficácia de dois preventivos contra enjoo, dividiu-se aleatoriamente uma amostra de 400 marinheiros em dois grupos de 200. Um grupo recebeu a pílula A e o outro grupo recebeu a pílula B, sendo que no primeiro grupo, 152 marinheiros não enjoaram durante uma tempestade, e o outro grupo, apenas 132 não enjoaram. Então, aqui é a taxa de sucessos, né? No grupo 1, 152 de 200, né? E no grupo 2, né, que recebeu a pílula B, é 132 de 200. Pode-se concluir que a eficácia das duas drogas é igual? Então, essa é a pergunta do estudo, né? Como aqui envolve uma condição de igualdade, a gente começa montando a nossa hipótese nula. Então, para esse exemplo aqui de duas drogas para prevenção de enjoo, né, essa amostra de 400 marinheiros foi dividida em dois grupos, grupo 1 de 200 que receberam a droga A e o grupo 2 também de 200 participantes que receberam a droga B. Os parâmetros, então, nesse caso, né, verificar a proporção de marinheiros do grupo 1 que não enjoaram com a droga A e a P2, proporção de marinheiros do grupo 2 que não enjoaram e receberam a droga B. Então, aqui a gente pode começar montando pela hipótese nula, que a proporção 1 vai ser igual à proporção 2, versus a hipótese alternativa, que é o contrário, né? A proporção vai ser diferente da proporção 2. Bom, no caso, a estatística de teste, né, lembrando aqui que o parâmetro, nesse caso, é uma proporção, então vai ter uma distribuição Z observada, né, uma distribuição normal padrão, que é calculada da seguinte forma, né, a diferença aqui da proporção de marinheiros que enjoaram no grupo 1 e no grupo 2, dividido pela proporção combinada de sucessos, né, que é representado por P barra, 1 menos P barra, vezes 1 dividido por N1, que é o tamanho da amostra, mais 1 dividido por N2, que é o tamanho da amostra 2. Essa proporção combinada de sucesso é calculada da seguinte forma. No numerador, a gente tem aqui o número de sucessos, né, ou seja, o número de marinheiros que não enjoaram nos dois grupos, dividido pelo tamanho da amostra no grupo 1, mais o tamanho de amostra no grupo 2. Começando aqui a calcular a estatística de teste pelo P barra, né? Então a gente tem aqui no numerador o número de sucessos, né? Ou seja, os marinheiros que não enjoaram em cada grupo, 152 mais 132, né? A gente tem, relembrando aqui, né, que no grupo 1 foram 152 e no grupo 2, 132, dividido pelo total, né, de participantes, que foi de 400. Então a gente obteve esse P barra aqui de 0,71. Então, voltando aqui, né, para o cálculo da estatística de teste, a gente tem aqui a proporção de 0,76, ou seja, 76% dos marinheiros que receberam a pílula A não enjoaram, que é 152 sobre 200, então é 0,76, e a proporção de marinheiros do grupo 2 que receberam a pílula B que não enjoaram é 132 dividido por 200, que vai dar 0,66. Aqui o denominador, né, calculado de acordo com a proporção de sucessos, que é 0,71 vezes 1 menos 0,71, vezes 1 sobre 200, que é N1, mais 1 sobre 200, que é N2, né? O valor obtido da estatística de teste, então, Z observado foi 2,20.
O valor de P, então, lembrando que é um teste bicaudal, será 2 vezes a probabilidade de eu obter um Z maior que 2,20, né? E essa probabilidade é 0,028. A decisão do teste, então, de hipóteses é que, como o valor P é 0,028 e foi menor que o nível de significância adotado de 5%, rejeita-se a hipótese nula. A conclusão é que a 5% de significância, há evidências de que a eficácia das duas drogas não são iguais, porque essa foi a pergunta do problema, né? Vocês lembram, né? Se a eficácia das duas drogas são iguais. Então, a resposta é que não são iguais, né? E nesse caso, como houve diferença estatística, eu posso voltar aqui na minha estatística descritiva e verificar qual droga que foi mais eficiente, né? Nesse caso aqui foi a pílula A, porque a taxa de sucesso aqui foi 0,76 e na pílula B foi 0,66. Então, a pílula A é mais eficiente para prevenir o enjoo do que a pílula B. Bom, existe uma equivalência entre testes de hipóteses bilaterais, como nesse caso que a gente fez, dos exemplos que a gente estudou hoje, né, e é o que a gente mais observa na literatura, são os testes bilaterais. Então, existe uma equivalência entre esses testes de hipóteses bilaterais e os intervalos de confiança. A região de não rejeição de um teste bilateral sobre uma diferença de média é o intervalo da confiança para a diferença das médias. Então, vocês lembram da região crítica que a gente define a área de rejeição da hipótese nula? Então, o resto da curva, né, onde não é a área de rejeição, vai ser a área de aceitação da hipótese nula, que equivale ao intervalo de confiança. Quando utilizamos um intervalo de 100 vezes 1 menos o alfa por cento de confiança para fazer um teste bilateral, o nível de significância associado ao teste é o alfa. Então, se eu tiver aqui um nível de significância de 95%, o meu alfa será de 5%, né, que vai ser o erro aí que eu vou aceitar para o meu teste. Se eu tiver um nível de significância de um intervalo de confiança de 90%, o meu nível de significância será 10%. Se eu tiver um intervalo de confiança de 99%, o meu nível de significância será de 1%, né? Esses valores aí são complementares. Então, aqui eu tenho as fórmulas, né, para se calcular o intervalo de confiança para a diferença entre médias. Então, aqui para amostras independentes, né, a gente tem aqui o estimador pontual, que é a diferença das médias, que é a diferença, que é a diferença das médias, né, entre as amostras dependentes, menos a margem de erro no limite inferior, né, e o outro intervalo vai ser constituído pelo estimador pontual, que é a diferença das médias, mais a margem de erro no limite superior. Para amostras independentes também, né, a gente vê que o parâmetro aqui é a diferença de médias do grupo 1 com o grupo 2, menos a margem de erro no limite inferior, e o outro intervalo maior, né, é formado pelo estimador pontual, né, que nesse caso é a diferença das médias do grupo 1 e do grupo 2, mais a margem de erro no limite superior. Bom, a ideia aqui não é explicar, nem ficar entrando em detalhes com relação a essas fórmulas, mas como é importante saber como que isso é interpretado, né, que isso é uma regra de decisão, né, que a hipótese nula pode ser rejeitada também, observando-se o intervalo de confiança. E a pergunta que deve ser feita para isso é, o intervalo de confiança 100 vezes 1 menos alfa, né, vamos supor aqui que alfa seja 5, então o intervalo de confiança será 5%, né, o intervalo de confiança será 95%, então o intervalo de confiança de 95% para a diferença das médias contém o valor zero, então a resposta, né, se esse intervalo, né, não contém zero, a hipótese nula deve ser rejeitada ao nível de significância alfa. Por outro lado, se o intervalo contém o zero, né, que na verdade é o que está sendo testado aqui na hipótese nula, que a diferença das médias é zero, então se o intervalo de confiança contém o valor zero, a hipótese nula não deve ser rejeitada ao nível de significância de alfa, por isso, né, porque ele contém então a hipótese nula, esse intervalo contém a hipótese nula, então nesse caso não deve ser rejeitada.
Bom, voltando aqui, né, naquele exemplo da contagem de células ativas antes e após a infusão das células modificadas, né, lembrando aqui que as hipóteses nula, que é a diferença das médias é igual a zero, né, nos dois grupos antes e depois, e a hipótese alternativa é que a diferença das médias é diferente de zero. Então, usando um intervalo de confiança de 95% para a diferença das médias, foi observado que esse intervalo é de menos 313, né, e vai até 1,038. Nesse caso aqui, a gente pode observar que o intervalo passou pelo zero, né, então, é uma outra condição que pode ser observada para a rejeição da hipótese nula, né, que foi coincidente aqui com a decisão tomada pelo valor P, né, nesse caso que não rejeita a hipótese nula, porque a condição de igualdade aqui de zero, né, está contida aqui no intervalo. Então, nesse caso, não rejeita a hipótese nula, que é o valor que foi consistente com a decisão tomada aqui com base no valor P, que nesse caso aqui também foi não rejeitar a hipótese nula, dado que ele foi maior que 5%, ele foi 0,051. Então, fica aí essas duas formas, né, essas duas opções aí para verificar a rejeição ou não da hipótese nula. Algumas observações, né, os testes de comparação de duas médias podem ser vistos como casos de verificação de associação entre duas variáveis, uma quantitativa e outra qualitativa, né? Naquele caso do ginkgo e do placebo, as variáveis qualitativas foram os dois grupos e a variável quantitativa foi o número médio de erros, né, cometidos pelos dois grupos. Os testes Studer são feitos sobre a suposição que a distribuição das variáveis é normal, ou seja, dentro de cada grupo, né, naquele exemplo do ginkgo e do placebo, dentro de cada um desses grupos, a amostra precisa ter distribuição normal para que o teste T possa ser usado. Caso contrário, né, existem outros testes mais adequados. Então, existem vários testes para verificação da normalidade da distribuição de uma variável. Então, esses testes, né, tem vários aí dentro dos programas estatísticos, e eles devem ser usados sempre aí na decisão de qual é o melhor teste de hipótese a ser utilizado para variáveis quantitativas. Quando a variável não apresenta distribuição normal, então, deve-se utilizar, né, um conjunto de testes classificados como não paramétricos, e esses testes são um pouco diferentes dos testes T, porque eles são livres da suposição sobre a distribuição da variável. Então, eles são mais adequados para utilizar nas amostras que não têm distribuição normal. Bom, como então é interpretado os testes de hipóteses em artigos científicos? Então, a gente, né, geralmente, esse teste de hipótese vem como expresso aí como o valor P. Então, nesse estudo aqui, sobre o efeito do exercício físico, sobre os parâmetros hemodinâmicos fetais, né, a gente vê que uma série aqui de parâmetros foram analisados, né, IP da artéria uterina, IP da artéria uterina esquerda, direita, IR da artéria umbilical, IP da artéria umbilical, vários outros. E o que foi feito? Foi feito um teste pareado, né, a gente já vê aqui no rodapé da tabela, que falando que foi um teste T pareado, né, ou seja, uma medida antes e depois alguma intervenção, nesse caso aqui a intervenção foi o exercício físico, e esses valores então foram comparados no início da gravidez e no final da gravidez. No início da gravidez, esses valores foram comparados aqui pré e pós-treino, da mesma forma, no final da gravidez, os valores para esses parâmetros, para a média desses parâmetros foi comparado antes e após o exercício físico, e foi feita também uma comparação dos parâmetros pré-treino no início e pré-treino no final da gravidez. Da mesma forma, foi feita uma outra comparação desses parâmetros pós-treino no início da gravidez e pós-treino no final da gravidez. E o resultado dos testes de hipótese são os valores P's. Então, para esse primeiro cenário aqui, em que houve a comparação aqui da média desses parâmetros no início da gravidez, antes e após a atividade física, né, que tem o resultado do teste de hipótese, e foi observado que somente para essa variável, SD da artéria umbilical, houve diferença estatisticamente significativa com P menor que 5%. O que isso significa? Já que o P foi menor que 5%, né, a gente vai ter que rejeitar a hipótese nula de que essa variável é igual para o pré-treino e para o pós-treino, né? E já que houve diferença estatisticamente significativa, eu posso interpretar, né, dizendo que o SD da artéria umbilical foi maior no pré-treino do que no pós-treino no início da gravidez.
Para o final da gravidez, né, eu posso ver aqui, comparando aqui os parâmetros pré e pós-treino, eu posso verificar que não houve diferença estatisticamente significativa para nenhum desses parâmetros, né? O que passou mais perto foi essa aqui, mas que foi 0,05, então eu não posso rejeitar a hipótese nula. Agora, comparando o pré-treino no início da gravidez com o pré-treino no final da gravidez, né, para todos esses parâmetros, o que a gente observa aqui com base no valor P? É de que houve diferença estatisticamente significativa para essa variável, IR da artéria umbilical, né? E nesse caso aqui, como houve diferença, eu posso interpretar isso voltando à estatística descritiva e dizer que o IR da artéria umbilical foi menor, né, no pré-treino do final da gravidez, quando comparado com o pré-treino no início da gravidez. Né, a mesma ideia aqui para as outras variáveis que foram significativas, vamos pegar aqui mais um exemplo. Para esse parâmetro aqui, o SD da artéria cerebral média, né, a comparação também do pré-treino no início da gravidez e o pré-treino no final da gravidez foi estatisticamente significativo, e já que teve significância, eu posso voltar na estatística descritiva e interpretar esses valores, né, e afirmar que o SD da artéria cerebral média foi menor no pré-treino no final da gravidez do que no pré-treino no início da gravidez. Então, também os pesquisadores fizeram comparação aqui desses parâmetros no pós-treino, no início da gravidez e no final da gravidez, né, e foram observados aqui três diferenças que foram estatisticamente significativas, né? Vamos pegar um aqui para exemplificar: o IP da artéria cerebral média, que foi 2,2 no pós-treino no início da gravidez, que foi de 1,7 no pós-treino no final da gravidez. Então, comparando esses valores médios de 2,2 e 1,7 nos dois grupos, foi verificado que esses valores são estatisticamente significativos, né? E interpretando aqui, eu posso afirmar que esse parâmetro IP da artéria cerebral média foi menor no pós-treino no final da gravidez do que no pós-treino no início da gravidez. Mais alguns exemplos aqui para fixar, né, que para vocês terem uma ideia do que a gente, né, de como que a gente deve avaliar isso na vida real, quando a gente está lendo um artigo científico. Então, aqui a gente tem algumas afirmações que nós vamos classificar como verdadeiras ou falsas. O IR da artéria umbilical no início da gravidez, então vamos achar aqui, o IR da artéria umbilical, aqui, o IR da artéria umbilical no início da gravidez foi menor no pós-treino? De fato, né? No pré-treino foi de 0,7 e no pós-treino foi de 0,6. Existe uma diferença numérica aqui, mas estatisticamente esses dois valores são iguais. Então, nesse caso aqui, o valor P deu 0,05, que é igual ao meu nível de significância, então eu não rejeito a hipótese nula. Outro exemplo: o exercício não alterou o IP do ducto venoso no final da gravidez. Ducto venoso no final da gravidez, né? Então, aqui a gente vê que teve um valor médio de 0,3 pré-treino e 0,3 pós-treino, né? Então, essa diferença não foi estatisticamente significativa, porque o meu valor P foi maior do que o nível de significância, então não posso rejeitar a hipótese nula, né? De fato, a gente vê aqui que 0,3 que teve até um valor médio igual nos dois grupos. Então, nesse caso aqui, essa afirmativa é verdadeira, o exercício não alterou o IP do ducto venoso no final da gravidez, ok. Outro exemplo: o IP da artéria cerebral média, no final da gravidez, foi maior no pré-exercício. De fato, né, numericamente, esse valor de 1,9 é maior do que 1,7, mas essa diferença também não foi estatisticamente significativa, né? O valor P foi de 0,4, que é maior do que o nível de significância de 0,05 adotado no meu nível de significância, então eu não rejeito a hipótese nula, né, ao nível de 5% de significância, e não rejeito a hipótese nula nesse caso. Então, esses dois valores, apesar de numericamente diferentes, eles são estatisticamente semelhantes. Então, aqui é falso, né? Porque a afirmação foi de que a artéria cerebral média no final da gravidez é maior no pré-exercício. O último exemplo: não houve diferença entre o início e o final da gravidez no IP da artéria uterina direita. Então, esses valores aqui no início da gravidez, no pré-exercício, foi de 0,8, e esse valor
no pré-exercício no final da gravidez foi 0,7. Numericamente eles são diferentes, mas estatisticamente eles são semelhantes, né? Porque o meu valor P aqui deu 0,1, que é maior do que 0,05 do meu nível de significância, então eu não rejeito a hipótese nula. Então, eu concluo que não houve, então ela é verdadeira porque realmente não houve diferença entre o início e o final da gravidez para o IP da artéria uterina direita, no pré-exercício. Bom, gente, eu vou deixar aqui algumas referências, né, para quem quiser aprofundar mais nesse assunto, e meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou à disposição para esclarecer.